Diletos amigos, saudações a todos. Hoje teremos um episódio muito especial no Semcast, em comemoração ao Dia das Mães. Falaremos sobre conciliação de carreira e maternidade. Para isso temos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica e mãe. Muito obrigada, Anderson. Doutora Roberta, também cirurgiã plástica e mãe. Agradeço muito o convite. Bom, para a gente começar, pergunta as duas, né, e responder no seu tempo. Quando você ficou grávida a primeira vez? Você estava fazendo o quê? Qual período da sua vida? Você vê que hoje, né, a gente estava conversando sobre isso, né, Roberta? O quanto que às vezes a gente adia a maternidade para tentar conciliar essa parte da carreira, né? Então, assim, eu tenho um garotão de 9 e um garotão de 16 para 17 anos. E o pessoal às vezes me pergunta assim, mas por que essa diferença? Eu falo, porque eu tenho boa memória. Eu demorei 5 anos para dormir a noite inteira, então aí a memória foi... Eu demorei para ter o segundo. Mas a gente vai adiando, né, esperando essa boa época, e aí eu fui ter o Derek quando eu já estava... Falei, bom, eu estou terminando o meu fellow, eu acho que aí vou poder começar a carreira geralmente vai começar mais devagar, então essa seria uma boa época, né? Então a gente tentei conciliar, né, nessa fase, né, de terminar de estudos. E você, doutora Roberta, tem quantos filhos? Eu tenho uma linda princesinha de 3 anos, a Helena, e foi semelhante ao que a Alessandra falou. Eu tive uma longa formação, né, acadêmica, então eu fiz odontologia, depois fiz cirurgia bucomaxilo, medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica, o fellow de cirurgia crâniofacial. Então, eu sempre fui deixando para depois, porque eu queria focar na minha carreira, porque eu achava que realmente, se eu parar no meio, eu não vou conseguir chegar até o final, conseguir concluir todos os estudos que eu queria, concluir toda a minha formação. Então, eu sempre fui deixando para depois. E aí, eu engravidei e chegou um momento que eu falei, não, agora é o momento, vai ter que ser, mesmo não tendo concluído ainda, porque eu estava no fellow, estava cursando o fellow de cirurgia crâniofacial. Estatisticamente podemos dizer que o fellow... É perigoso. É um momento perigoso para as pessoas. Mas, assim, a formação de vocês é uma formação longa. Sim, eu acho que sim. No caso da Roberta, mais ainda um pouco, que ela fez odontologia antes, igual ela falou pra gente. Mas é pelo menos 6 anos de estudo na área médica, mais 5 anos de uma residência, mais 2 anos aí de uma especialização. Ou seja, você chega a um ponto em que a gestação começa a ser até um pouco mais difícil. Exato. Porque, em tese, a mulher é mais fértil assim quando ela é mais nova, jovem, né? Exatamente. Mais jovem. Foi isso que eu também levei em consideração. Que eu cheguei numa idade limite. E aí eu realmente falei, olha, tem que ser agora, porque justamente se eu deixar passar mais tempo, eu não vou conseguir engravidar, né? E por mais que a gente leve em consideração que eu amo a minha profissão, adoro, eu quero ser cirurgiã plástica, mas você quer ser mãe. Chega um momento que vem aquele instinto materno, que vem aquela vontade de ser mãe. Eu acho que toda mulher, né, passa por um momento desse, de chegar uma hora que ela fica realmente com aquele instinto materno. Eu não sei dizer o que é, mas vem aquela vontade enorme de você ser mãe, de ter o seu filho, de ter, às vezes, nem pode ser gerado, mas, né, mesmo a crianças adotadas, em casos de famílias Sim. com adoção, mesmo assim você tem aquele momento de falar, eu quero ser mãe. Então, chega um momento que você não tem escolha. Você vai, por mais que esteja em qualquer momento da sua carreira, você vai ter que parar e acho que a carreira cirúrgica é uma carreira mais complicada, né? Porque, assim, existem carreiras que essa conciliação de tempo é um pouco mais fácil, né? Então, de repente, na parte cirúrgica, em que você não tem controle, por exemplo, do tempo de cirurgia, não tem... às vezes, em algumas que tiver a parte de urgências, que a gente não consegue falar, não, vou organizar a parte de tempo.
Então, assim, são coisas a serem ponderadas, né? E a gente estava conversando realmente sobre, às vezes, os preconceitos que a gente mesmo tem, né? A Roberta, quando ficou grávida, ela contou para mim, eu falei assim, não, vamos esperar um pouquinho, tal, para a gente contar para as pessoas, né? Porque existe ainda uma ideia de que a mulher com filhos seja um empecilho para a carreira, como se a gente não fosse dar conta de conciliar as coisas, né? Ou o que fosse, né, ter essas diferenças. Até na própria residência, né? Acho que você lembra da doutora Adriana. A doutora Adriana tinha 4 filhos, Roberto. Ela era professora de cirurgia pediátrica, a mulher era um monstro. Tá, assim, um grande abraço aqui, a doutora Adriana Cartafina. Exato. Né? A doutora Adriana, assim, cara, assim, era um monstro da cirurgia pediátrica, excelente cirurgiã, e ela tinha 4 filhos. E ela, na banca da cirurgia geral, quando os professores perguntavam, e aí, você tem namorado, tem filho? Ela falava assim, qual o problema, né? Olhem para mim, né? Porque, realmente, assim, ela conciliava muito bem uma carreira cirúrgica, aliás, cheia de urgências, né? Cirurgia pediátrica. Exato. Né? E ela tinha 4 filhos, e super bem, e tudo, né? A pessoa na qual eu me espelhei, a doutora Jane, ela tinha 2 filhos, né? E ela passava visita, eu lembro de passar, ela passava visita, os meninos ficavam lá embaixo, né? E ela passava visita, pegava os moleques. Então, assim, eu sempre tive bons exemplos de conciliação, e eu, na segunda gravidez, a primeira minha mãe que contou, né? Pra chefe, porque ela tinha certeza que eu ia enrolar. Aí ela já contou direto, já pra doutora Vera. E na segunda, o que eu fiz? Eu enrolei. Eu acho que eu estava quase 6 meses quando eu fui contar para a doutora Vera que eu estava. E na primeira, teve uma situação muito engraçada, que eu cheguei, né? Eu avisei o anestesista, avisei o Marcílio, que eu falei, não usa gás, né? Faz endovenosa, eu estou grávida, mas ainda estou no começo, não quero contar para ninguém e tal. Ele, tudo bem. E a cirurgia foram de 12 horas, assim. E ele olhava para mim e ele me fazia aquela cara, e eu fazia careta para ele. Se falar alguma coisa que eu te mato. Porque o pessoal foi se revezando, né? Para às vezes, assim, beber uma água, dar uma descansadinha e tal. E geralmente, eu sigo um ritmo, eu não saio, né? E ele me olhava e fazia careta. E eu fazia careta para ele. Não fala nada. Então, mas assim, eu tenho um ponto aqui. Se vocês, cirurgiãs plásticas, a carreira vai ser promissora. Eu acho que é justamente o questionamento de se esperar uma sedimentação para se ter filhos. Eu sei, é justamente o ponto do medo, né? E aí, vai nascer agora? Eu acho que é muito mais medo do que a realidade, né, Roberta? Exatamente. Porque, assim, você vê assim, o quanto de fantasias que a gente cria, que, o que as pessoas vão pensar, que vão achar, que vão fazer. Porque, na verdade, as coisas vão acontecendo, elas são mais fáceis do que a gente imagina. Exato, né? Exato. E como a Alessandra falou, você usa outras mulheres como inspiração e exemplo para você. Né? No meu caso, a minha inspiração era a Alessandra, porque durante o fellow eu via que ela conseguia se dedicar à família, que ela tinha os 2 filhos e conseguia... eu tenho um escoteiro hoje com o Luke e eu vou para não sei aonde com ele, não sei o quê. E eu via que ela conseguia e estava lá nas cirurgias longas, e estava lá com a gente, se dedica totalmente aos pacientes. Então eu falei, não, é possível, né? Então, você fazer conciliar isso é possível. E com certeza vai de você falar assim, não, isso não vai diminuir a minha competência como profissional. Isso não vai medir a minha competência, tanto para mim quanto para os outros, né? Não, você mostrar isso. Alguma. Na verdade, eu acho que é muito contrário. Exato. O fato de você ter filho é até um ponto positivo. Exato. Eu acho que hoje em dia eu vejo dessa forma também, mas a gente como tinha medo, né? Você tem medo de... Então, a primeira coisa é justamente essa, né? Eu acho, né? Especialmente as pessoas que podem ter uma situação mais estruturada. Tá? Sei, às vezes nem todo mundo pode ter o conforto ou um suporte ou um apoio, né? Mas eu acho que tendo isso é algo assim que tem que ser aproveitado da melhor forma possível, entendeu? Eu acho que assim, a maternidade, para a carreira, ela é boa. Porque ela te desenvolve uma série de habilidades. Quer dizer, você vai ter que aprender
a divisão de tarefas, né? Você tem que aprender Divisão de tempo. divisão de tempo, empatia, né? O seu olhar... acho que o seu olhar no caso da gente que mexe com uma formação craniofacial é primordial, porque assim, mudou o meu olhar hoje para outras mães. Eu sei exatamente que elas falam assim, doutora, como é que você opera a criança? Eu falei, eu brinco, não é o meu, né? Porque o meu eu faço igualzinho vocês fazem, eu choro, eu me desespero, eu passo mal, eu faço igualzinho como qualquer mãe, né? Então, aí, essa empatia, se colocar no lugar de uma outra, né, mãe, saber o que ela sente e tal, e isso é uma coisa que é vivência, né? Se você não viveu, você não sabe como é. Então, né, a gente... Um dia que o Derek foi operar uma amígdala. Meu Deus do céu. Era uma amígdala, né? Aí eu brinquei com o Rafael, peguei na mão do Rafael. Falei, Rafael, faz de conta que é SUS. Faz tudo igual, faz tudo normal. Não esquece que a gente está aqui, né? Porque os pais, né? A gente como... pai estava lá, poxa, é cirurgia, a gente estava com medo da anestesia, estava com todos os medos normais, né? Sim, exatamente. E após a gestação, quanto tempo vocês voltaram à rotina do trabalho, né? Claro, a rotina nunca mais volta. Né? Exato. Eu acabei voltando com 3 meses. 3 meses? Infelizmente, eu não tive tempo... não pela questão de falar, eu quero voltar porque eu não aguento mais ficar em casa, não é isso. É por questão de necessidade mesmo, eu acabei voltando antes. Não falar, me arrependo de não ter ficado mais em casa ou com a minha filha e tal, mas eu acho que eu realmente poderia ter otimizado melhor essa questão de organização, de tempo, né, para conseguir postergar um pouquinho mais esse tempo aí. Mas eu acabei voltando com 3 meses. Acho que o primeiro você... então eu sou péssimo exemplo. Mais. Não, na verdade foi um péssimo exemplo, porque assim, eu ia fazer um botox de uma paciente na sexta-feira, e o Derek nasceu na quinta-feira de madrugada, e essa paciente ela era americana, ela ia voltar, ela precisava fazer aquela coisa. Aí a ginecologista me pegou subindo a ladeira a pé, bem devagarzinho, no 3º dia pós-cesárea, que eu fui lá fazer o botox da paciente, que era um compromisso. Acho que eu saí do hospital 2 dias depois, eu fiz, mas foi só um botox, não foi uma volta, não. E aí, por sorte, né, o Derek realmente assim, eu fiquei os primeiros quase 6 meses e tal, e fui voltando aos poucos, né, porque a gente tinha um planejamento, na verdade, de não ficar em São Paulo. Eu estava me preparando para mudar, então eu não peguei coisas para serem feitas. Eu terminei o fellow, e aí os 6 meses de gap entre o fellow e que eu me mudaria, eu não peguei um trabalho, mas quando chegou mais ou menos no 6º mês, eu já comecei a fazer algumas coisas e tal. Agora, já do look, foram exatos 45 dias, né? Que aí eu já... Mas aí, claro, o segundo filho, você já mais safa, já mais organizada, e fiz isso que acho que a Roberta ficou sentindo essa falta, de voltar aos poucos, né? Então, assim, você espaça melhor o tempo, então consegue ficar bastante tempo com o neném e, ao mesmo tempo, ter os períodos de trabalho. Então, acho que já era mais inteligente. Assim, inteligente não, vamos falar. Já tinha passado pela experiência, então eu já me organizei melhor, de modo que eu voltei com 45, mas numa condição até melhor do que da do Derek. Assim, eu voltei por períodos. Então, eu saía, voltava. E o Luke assistiu bastante reunião de craniofacial, né? Ele ficava no bebê conforto, o pessoal morria de rir, porque ele era um bebê muito bonzinho, ele assistia a reunião inteira, quando ele dava uma mexidinha, eu fiava o pé assim, no bebê conforto, dava uma balançadinha, ele continuava E o que vocês acham que mudou? Claro, muda muita coisa, mas assim, do ponto de vista de relacionamento com relação após o parto. Não relacionamento com a família, assim, mas de ter uma criança, né? Agora tem uma criança que depende... Porque o tema aqui que a gente está falando é justamente essa conciliação de carreiras, né? Mas, com certeza, você vê seu doente diferente. Então, eu acho que é isso que a gente tinha introduzido, que é você realmente ver
acho que a maternidade ela traz muita empatia. Realmente, de você se colocar no lugar do outro muda muito. Exatamente. Como a Alessandra falou, pra gente que opera crianças, é um olhar totalmente diferente. Então, a gente consegue realmente... Você fala assim, nossa, e muitas mães perguntam, doutora, você tem filho? Sim. Você sabe o que eu estou sentindo? Você consegue me entender? Aí quando você fala, não, eu tenho filho lá, então você me entende, né? É realmente assim, é a questão da empatia, de você conseguir se colocar realmente no lugar daquele paciente, da mãe daquele paciente e falar, olha, se fosse a minha filha, né? O que eu ia estar sentindo? Se minha filha estivesse aqui, se eu fosse operar, estivesse nessa mesa de cirurgia, o que você ia estar sentindo, né? Às vezes, como a Alessandra falou, às vezes você, na hora que é o seu filho, você esquece. Você fala, meu Deus, não sei mais nada de medicina, agora eu só quero chorar, só quero me desesperar. Mas você consegue se colocar no lugar, eu acho que com muito mais facilidade, mais clareza. Eu acho que te dá um pouco mais também de ponderar as coisas, que nada é 100%, né? Sim, que você nada não tem controle de... Exatamente. Eu lembro que a mãe da Alessandra, ela falava um negócio que, na verdade, não foi ela. O Dr. Guerra, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, o saudoso Dr. Guerra, que falava para ela. Especialmente quando lidava com criança. Porque ele falava assim, não é que seu filho é saudável. Ele está saudável. Porque em qualquer momento você pode ter uma meningite, você pode ter um acidente, você pode cair de skate. Exato. Entendeu? Então, eu acho que, assim, no caso da mãe, né, específico da mãe, ainda mais que tem toda essa preocupação, e mãe se preocupa mais do que o pai, normalmente, né? E essa empatia eu acho que é um pouco maior. Exato. Especialmente com o doente. Com o doente. E eu acho também uma outra coisa muito boa que a maternidade me deu, realmente, assim, ferramentas, né? Porque, assim, hoje, né, quem lida com malformação, eu cuido de crianças, assim, desde que nascem até 16, 17, 18 anos, né? Eu já tenho um paciente que eu vi na rede social, que ele estava com uma namoradinha, ele veio da consulta, eu falei, cadê a namorada? Como assim? Eu não fui apresentada, eu preciso do currículo, não sei se eu vou liberar ou não, né? Aí no retorno, ele trouxe a garota para eu conhecer. E eu acho que isso vai dando... ser mãe me dá essa ferramenta. Às vezes eu tô com uma mãe e ela fala assim, mas tá muito difícil isso, tá muito difícil aquilo. Faz assim, faz assado. Porque, assim, a criança com uma malformação é uma criança. E ela tem todas as coisas normais, assim. E às vezes Faz birra, normal. Não, e às vezes quem tem uma criança, como só tem uma, né? Ele não sabe como é que é a criança normal. E eu falo assim, tá tudo igual, que você acha o quê? O que o seu está fazendo, todos os outros fazem. Não é porque tem um problema, uma fenda, ou uma estenose, ou alguma coisa, que ele é diferente. Ele está fazendo birra, ou está fazendo coisas que são normais. Eu digo assim, que o desenvolvimento neurológico ele é aos saltos, né? Não sei se a Roberta deve saber isso. A criança vai se desenvolvendo, igual dormir sozinha no quarto.Ela vai entrou na rotina, se conseguiu fazer a rotina, a criança está indo assim. Aí ela fala, nossa, acho que engrenou, né? Conseguiu. Aí daqui a pouco ela volta para trás de novo. E ela vai. E isso, às vezes, uma criança com uma malformação, a mãe acha que é anormal. Fala assim, não vai acabar. Gente, a criança normal, ela é assim, né? Você vai educando, aí ela dá uma testada em você, aí você tem que pegar firme. E isso são coisas que você, às vezes, tem que dar o feedback para a mãe. Fala, não, faz assim, faz assado, ou tira da natação. Nossa, tá muito difícil conciliar. Não, então faz assim, faz... Eu acho que acaba te dando um repertório, né, maior, de ferramentas que a gente passa a indicar. Verdade mesmo. E, no seu caso, você deve ter só um ou... Não, por enquanto eu parei mesmo na Helena, porque ela vale por 2. Tá vendo? A Roberta tá com boa memória, é a fase da boa memória. Exato. A gente tá falando aqui do Dia das Mães, tá? Mas todas essas percepções, né? Será que o dinheiro vai dar? Será que não sei o quê? Isso passa Sim. pela cabeça do pai e da mãe, obviamente, Sim. né?
Mas, assim, talvez seja falta de memória, mas eu acho que, não sei, eu vejo mais alegria, né? Quando tem mais crianças, essas coisas, assim. Não, verdade. Você ter, como a Alessandra falou, a gente passa a fase, a minha ainda tá na fase pequenininha, né, que são algumas coisas de, desfraude, não sei o quê, né? Aí passou a fase da fralda, aí você vai esquecendo essas coisas da primeira infância. Então, aí você fala, não, fralda, não. Aí você fala, será que eu vou ter outro? Aí quando você esquece realmente isso, aí acho que pode vir à vontade de novo. Mas é uma questão difícil, porque realmente, como a gente está falando da conciliação da carreira, muitas vezes eu confesso que eu me sinto culpada. Culpada no sentido de, será que eu estou dando atenção suficiente? Será que eu não deveria ficar mais em casa? Será que... E quando eu ouço, ela fala, mãe, você vai sair, mamãe. Então, nossa, você fica com o coração na mão. E aí você fala, nossa, eu tô me sentindo culpada porque eu vou sair para trabalhar. Até eles começarem a fazer bagunça e falar assim, eu vou sumir. Eu vou sumir. As frases clássicas. As frases clássicas. Você vai ver se eu desaparecer aqui. Não volto mais. Não, mas eu acho que essa coisa da culpa é bem presente, né? Eu acho que a gente... são coisas que a gente pondera, né? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou dando atenção o suficiente? Será que... Isso, Roberto, não vai passar. Não vai passar. Mas eu acho assim, eu li um livro muito interessante, né? Que acho que era Mulheres Equilibristas e tal, e falava de alguns estudos, né? E realmente a segurança da mãe que trabalha, as crianças que a mãe trabalha, as crianças se sentem mais seguras, porque parece que elas têm assim, não é só não pode contar só com o papai, pode contar com a mamãe também. Então, esse duplo suporte, as crianças são mais seguras, elas entendem. E eu vejo realmente o que os psicólogos falam, parece uma coisa bem piegas, mas talvez a qualidade do tempo talvez melhor que a quantidade, né? Então, assim, acho que talvez o grande desafio a cada momento você ter o seu momento. Esse momento é para mim, esse momento é do meu filho 1, esse momento é do meu filho 2. E aí a gente desenvolve estratégias, né? Esse é meu filho 1, que acabou o motor do meu tempo. O cão do cachorro. Então, e a gente desenvolve estratégias, né? Outro dia eu falei assim, mas você vai levar o Derek. O meu momento de estar sozinha com ele, que ele conta as coisas, é o momento que eu levo ele para os lugares. Então, assim, para a aula de Pilates, claro, ele vai sozinho, ele vai a pé. Tem dia que ele fala assim, mãe, me leva, é o meu momento. Ele até já sabe. Então, assim, porque é realmente aqueles 15, 20 minutos que é só eu e ele dentro do carro, no trânsito e tal, e a gente vai desenvolvendo essas estratégias. Então, assim, vai ter muita estratégia, vai ver. Eu acho que, assim, a minha opinião, se pessoas como vocês, tá, acharem algum dia que não pode ter filhos, realmente isso, para mim, representa a extinção da humanidade. Porque, assim, falar em termos de carreira... Talvez você até atrase um pouquinho a sua carreira, mas até hoje eu me pergunto, por exemplo, você fez 2 faculdades, a Alessandra também entrou novinha na faculdade. Hoje, que diferença isso faria se você entrasse com 5 anos depois? Olha que 5 anos depois. Verdade. Entendeu? Verdade. Mas do filho, talvez... Sim. Se faça uma diferença em 5 anos você não poder ter filhos. Talvez ele não estivesse aqui hoje se eu tivesse esperado mais tempo. Exatamente. É uma opinião, um ponto de vista um caso, meu. Exato. E aí, como a Alessandra falou, o caso é a gente focar na qualidade do tempo, né? Se eu acho que eu tenho realmente pouco tempo com ela, então o que eu vou procurar é focar e dar o máximo de mim enquanto eu estiver com ela. Enquanto eu estiver em casa, então é focar na qualidade do tempo ali, um tempo de qualidade junto com ela, já que eu acho que falta, né, em termos de quantidade, mas eu procuro focar nisso. Mas aqui tem um ponto que a Alessandra estatisticamente está levando vantagem, porque eles falam que menino dá menos trabalho.
Que menina dá mais trabalho, não sei. Mas não, menino é mais dependente, na verdade, né? Eu lembro de eu conversar com a Marli, eu falei, Marli, é normal, né? Porque o Derek era tão, assim, grudento, né? Ela falou assim, não, é normal, os meninos, assim, ela é professora, né? Ela assim, não, os meninos eu tenho que ajudar a vestir e tal. Então, quando eles iam no parquinho e tal, as meninas não, a gente sai do parquinho, enquanto eu estou ajudando os meninos a se vestirem, as meninas já calçaram a sandalinha, já levantaram, já estão assim na frente. Então, realmente, o homem mais dependente. E estatisticamente, a mulher também, eu acho que é mais caro, né? Mas isso, na verdade, são estatísticas que eles inventam que... Não inventam, não. São estatísticas, né? Mas que eu acho que não deveriam ser divulgadas. Né? Principalmente quando se divulga o quanto que você gasta com o filho. Eu acho que isso não tem... Olha, eu acho que é uma felicidade tão grande. Exato. Que não se tem preço. Exatamente. Eu chego em casa, eu tive um dia ruim, quando eu abro a porta, ela, mamãe, é a melhor coisa. Sem dúvida. É a melhor coisa. Bom, queria deixar meus parabéns a vocês, mães. Muito obrigada. Pelo que vocês representam, tá? Mulheres, mães, e que têm uma carreira, né? Vocês são exemplo a essa sociedade, tá? Quer falar suas considerações finais? Deixar alguma... Eu acho que a minha consideração final realmente é falar para as mulheres que eu acho que hoje a gente respeita todas as formas, eu acho que podem... É uma opção ter ou não ter filhos, eu acho que hoje é muito comum as pessoas não terem, mas que quem tiver com medo não precisa de ter medo, né? Que assim, eu acho que o medo está muito mais aqui do que fora, né? E eu acho que se o coração está dizendo para ter filho, pode ir, que não tem problema. Exatamente. Eu acho que a maternidade é transformadora. Então, que vocês tenham filho, sigam o instinto materno, porque vai mudar a vida de vocês de todas as formas. E normalmente cada caso é um caso, mas são os casos de sucesso que eu vejo com a maternidade são inúmeros. Então, eu acho que é uma vida... Eu já não lembro da minha vida antes da Helena. É isso que eu falo. Muito obrigada pelo convite. Que isso, nós que agradecemos. Bom, eu quero deixar um abraço para todas as mães que assistem o Semcast. Em especial para minha mãe, a Dona Terezinha. O meu grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.